Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. E aí, pessoal, como diz lá no interior, tudo bem com vocês? Joia demais poder estar aqui novamente. Olha, nós chegamos ao final de mais um episódio, na verdade, final de mais uma temporada, é o que eu quero dizer, pois hoje é o capítulo 24, parte 4, onde a gente encerra essa primeira temporada. Na próxima 12ª temporada, nós vamos dar início ao livro de Romanos, vamos meditar capítulo por capítulo no livro de Romanos, vai ser uma jornada fantástica, desde já eu quero te convidar. E para você expandir esse convite a todos aqueles que amam estudar a Bíblia Sagrada, porque a gente vai estar juntinho durante alguns meses, sempre duram alguns meses, na 12ª temporada. Hoje, Josué, capítulo 24, parte 4, episódio de número 937, 11ª temporada. Romanos vai ser 12ª, certo? Vamos falar mais um pouquinho dos termos da aliança e do pacto que Josué e o povo faz ali diante de Deus, e a gente encerra por aqui, com muita alegria. Escute todos os outros episódios, os 24 capítulos, uns têm 2 episódios, outros capítulos têm 3, outros têm 4, às vezes vai até 5, depende do conteúdo, do texto, do contexto, do que queremos falar. Não conseguimos abranger completamente, é muito assunto, mas a gente tenta focar nas partes mais importantes do texto para poder ficar todo o ensino aí para a gente, tá bom? Quais são os termos da aliança? Versículo 21 ao 25, leia lá do capítulo 24 e vem para cá. Diz o seguinte: essa aliança ela tinha um propósito definido, que era vincular o povo à sua promessa de renunciar à antiga vida de pecado e idolatria e de entrar e permanecer no verdadeiro serviço a Deus. As nações, elas se orgulham de proteger tratados, compromissos constitucionais, cartas de liberdade, etc. Mas nenhuma nação jamais firmou uma aliança tão importante quanto esta. A principal questão para todos nós é se viveremos para o mundo ou para Deus. E o Evangelho nos traz uma nova aliança. A gente vai ver isso em Romanos. As promessas são maiores, os termos são mais brandos. Contudo, nós devemos escolher, resolver e nos submeter a ela se quisermos desfrutar das vantagens que oferece. Essa aliança ela tem 2 lados. Deus promete suas bênçãos, mas nós devemos prometer a nossa devoção. A parte dele é infinitamente maior. Mas se falharmos na nossa, as promessas de bênção de Deus deixam de se aplicar. Os objetivos do pacto era para preservar a memória da promessa. Os homens fazem resoluções em momentos de exaltação que tendem a esquecer quando os sentimentos que as originaram se acalmam. No entanto, é justamente nesses momentos que elas se tornam mais necessárias. Quando feitas livremente, porque o impulso de resolver realizaria a ação sem a resolução. Seu verdadeiro valor reside naqueles momentos de provação e serviço em que a falta de um forte impulso espontâneo torna necessário recorrer a algum princípio fixo. Era para garantir o cumprimento da promessa. Prometer é fácil. A dificuldade reside na execução. Deus só é zombado com a devoção no santuário que não é seguida pelo serviço na vida diária. Portanto, precisamos preservar e levar os elevados impulsos da adoração para o trabalho no mundo. Muitos homens vivem 2 vidas,
E a vida do domingo, ela não tem relação com a do dia da semana. Nós devemos usar todos os meios para trazer a religião para a vida. Existe uma forma de aliança. Houve um apelo à memória. O povo deveria ser testemunha contra si mesmo. Nós devemos guardar na memória e frequentemente recordar os pensamentos de nossos períodos de elevação espiritual. Existia um registro escrito. A escrita permaneceria inalterada, apesar das variações dos homens. E pode ser muito proveitoso para a gente registrar nossos pensamentos mais elevados, resoluções mais profundas, para nossa posterior meditação particular. O Novo Testamento é uma aliança escrita. Aqui havia uma pedra memorial, e essa estaria para sempre visível para o povo de Israel. Assim, a aliança seria frequentemente lembrada. Muitas vezes nós precisamos refrescar nossa memória, trazer nossos pensamentos de volta às grandes verdades práticas do cristianismo. Daí a utilidade de pregar. Não apenas novas ideias, mas verdades que todos nós conhecemos e que, no entanto, todos precisamos relembrar e que precisam ser trazidas à nossa presença para aplicação prática. A pedra não perderia seu valor com o passar do tempo. Veja, a verdade não se enfraquece com a idade, nem se torna menos importante por ser mais familiar. Tudo isso é importante. Outra coisa que chama muita atenção quando a gente vai chegando ao final desse capítulo e do texto é a morte de Josué. O versículo 29 do capítulo 24 diz assim: depois disso, com a idade de 110 anos, morreu Josué, filho de Num e servo do Senhor. Tendo chegado ao fim da vida de Josué, é apropriado que façamos uma avaliação geral do seu caráter e obra. Josué vai ocupar um lugar honroso entre os grandes líderes do povo de Deus. Ele merece ser chamado de servo do Senhor, pois esse era o único propósito e objetivo de sua vida. A sua fronte não é coroada com a auréola de glória que iluminou a de Moisés quando desceu do monte, onde conversou com Deus como um homem que conversa com seu amigo. Ele é um tipo de homem menos sublime, digamos assim, mas não é menos admirável por isso, pois no reino de Deus não há espaço para rivalidade entre aqueles que cumpriram a tarefa designada a cada um. Primeiro, Josué era um homem de obediência implícita aos mandamentos divinos. Ele não fez nada além do que lhe foi ordenado, nem mais nem menos. Segundo, ele era um homem muito humilde. Ele nunca se apropriou em nenhum grau da glória que pertence somente a Deus. Após as gloriosas batalhas em que atuou como comandante, ele se esqueceu de si mesmo, reconhecendo fervorosamente o poder invisível do qual era apenas um instrumento. E seu cântico de gratidão e louvor se elevava somente a Deus. Em terceiro lugar, ele era um homem de fé e coragem inabaláveis. O seu coração jamais o abandonou por um instante. Ele nunca duvidou de Deus. E foi dessa confiança que ele extraiu a ousadia que transmitiu aos filhos de Israel, para marcharem destemidos contra o inimigo superior em número. Em quarto lugar, ele uniu o verdadeiro amor por sua nação, manifestado em repetidas ocasiões, com a santa severidade quando havia justa causa para a repreensão. Em quinto, ele era absolutamente desinteressado em todo o seu serviço. Ele nunca sonhou em transmitir seu poder aos seus filhos. Seu único pensamento era fazer a vontade de Deus e terminar a sua obra. Quando a sua tarefa foi concluída, ele proferiu palavras de solene advertência ao seu povo. E então foi reunido aos seus pais, ou melhor, ao seu Deus. Uma vida verdadeiramente santa e nobre, que nos ensina o segredo do sucesso na justa guerra contra o mal.
Obedecer, consagrar-se totalmente a Deus, crer no cumprimento das promessas divinas, lutar destemidamente com os olhos fixos no capitão da nossa salvação, cuja força se aperfeiçoa na fraqueza. Esse é o segredo infalível do sucesso da igreja. Josué merece não só pelo seu nome, mas pela sua fidelidade e devoção à causa de Deus, ser o tipo do nosso grande líder, o autor e consumador da nossa fé, o verdadeiro Josué que conquistou para nós uma pátria melhor, isto é, celestial. Meus queridos, já foi bem observado que esse livro de Josué começa com triunfos, termina com funerais. Toda a glória humana termina na sepultura. A vida mais longa logo se extingue. Os homens mais úteis são levados de seu trabalho na terra, deixando a tarefa inacabada para outras mãos. Josué, mesmo morto, ainda fala. Josué é um tipo de Cristo, Jesus é o nosso Josué, com marcas de semelhança e de contraste com o líder hebreu. Jesus Cristo, ele exemplifica em perfeição todas as boas características pelas quais Josué é famoso. Embora manso e gentil, o nosso Senhor não era fraco nem frágil. Fidelidade, firmeza, coragem e energia são vistas nele com perfeição. Como homem perfeito, ele combinou e harmonizou as excelências de todos os bons tipos de caráter. Jesus Cristo, como Josué, viveu uma vida de guerra. Josué era um guerreiro, Cristo é um capitão da salvação. Ele enfrentou constante oposição dos homens, foi confrontado pelos poderes de Satanás e venceu. Contudo, Josué lutou contra inimigos de carne e osso, Cristo lutou contra inimigos espirituais, Josué usou a espada, Cristo venceu pela submissão, pelo sofrimento e pelo sacrifício. Jesus Cristo, como Josué, é um salvador. Ele livra dos inimigos reais e presentes, ele salva não apenas das consequências futuras do mal, mas também de nossos pecados e problemas presentes. Ele salva aqueles que confiam nele, o seguem e lutam com ele, assim como Josué não apenas lutou pessoalmente, mas liderou o povo para a batalha. Jesus Cristo, como Josué, conduz o seu povo a uma herança, mas nesta não restam cananeus, é uma herança incorruptível, imaculada, que não se desvanece, reservada nos céus para nós. 1 Pedro 1,4. E Jesus Cristo, ao contrário de Josué, vive para sempre. Josué viveu até a velhice, morreu com honra, foi sepultado e deixou de servir a sua nação. Jesus Cristo foi morto ainda jovem e crucificado em vergonha, mas ressuscitou dos mortos e agora está com seu povo e permanecerá até que todos tenham entrado na sua herança. Mateus 28:20. Aleluia! Em Josué, capítulo 24, verso 30, 32 e 33, nós temos 3 sepulturas. E essa é a história da vida. O fim dela está sempre em algum sepulcro. Sepultaram Josué, sepultaram os ossos de José e sepultaram Eleazar. Assim a terra é tomada. Cada sepultura se torna um elo mais forte, unindo o povo uns aos outros e a terra que Deus lhes deu. Observem esses túmulos e vejam só que toda vida encontra finalmente um túmulo. Por mais forte que seja a estrutura e mais longo o conflito, por fim, o sacerdote deve depor o incensário, o estadista renunciar ao comando e o guerreiro retirar-se dos campos de batalha. A imortalidade não é para os ambientes terrenos, nem para o espírito e o corpo imperfeitos que temos aqui. Se quisermos viver para sempre,
Deve ser em algum lugar onde o caráter seja perfeito e onde se desfrute de um corpo adequado a um espírito perfeito. É bom que uma existência tão imperfeita seja tão breve. Fora do Éden, é melhor que estejamos fora do alcance de qualquer árvore da vida que possa conceder a imortalidade terrena. A vida média é longa o suficiente para a capacidade média de desfrutá-la. E é bom que ela seja encerrada pelo sono. Esse destino é muitas vezes negligenciado. Pode ser contemplado de tal forma que só nos prejudique. Quando antecipamos com temor, sem a luz do sorriso de Deus sobre ele, ou de sua morada além dele, quando apenas sufoca o calor e a energia da vida, então sua influência é nociva. Mas não precisa ter tal influência. Se nos lembrarmos de que Deus é amor e a morte uma instituição divina, nós sentiremos que até mesmo a morte deve prestar algum serviço. E esse sentimento, destruindo o temor da morte, nos colocará em condições de aproveitar a sua influência benéfica. O pacto nos chama a uma fé que não fica apenas nas palavras, mas se traduz na vida diária. Josué ele vai encerrar sua jornada mostrando que o verdadeiro sucesso não está na glória momentânea, mas na fidelidade constante a Deus até o fim da vida. Agora eu te pergunto, você tem vivido aliança com Deus apenas em momentos de emoção ou também nas decisões do dia a dia? E se hoje fosse o marco da sua vida espiritual, o que estaria sendo testemunhado sobre a sua fidelidade? É bom a gente refletir sobre tudo isso. Oh, aleluia, como é bom encerrar mais uma temporada. Olha, foi difícil, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Nos deu força, ânimo, coragem. E quando eu vejo vidas sendo alcançadas, o meu ânimo se renova a prosseguir com esse trabalho. Vamos orar? Agradecer a Deus por mais um episódio, por mais uma temporada. E a gente começa em Romanos, no próximo, introdução ao livro de Romanos. A gente sempre alterna um livro do Novo Testamento e um livro do Antigo. Depois de Romanos a gente volta para o Antigo e depois de Josué vem Juízes, se estiver bem certo. E depois a gente continua 1 Coríntios e assim por diante. Enfim, vamos lá? Aleluia. Senhor Deus, firme em nosso coração uma aliança verdadeira. Contigo, ajuda-nos a não apenas prometer, mas a viver uma vida de obediência, de fé e de constância. Que assim como Josué, nós sejamos reconhecidos como teus servos, fiéis até o fim. Fortalece-nos nas lutas, guarda-nos na tua verdade, conduz-nos à herança eterna em Cristo. Amém, amém, amém. Que alegria, que bom que terminamos com a graça de Deus, para a glória do nome de Jesus. Um abraço a você. Os episódios vão ficar aí disponíveis, gratuito, para você clicar, ouvir, compartilhar e ser abençoado pelo poder da palavra de Deus. Abençoado, abençoada. Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.